Beleza, galera do YouTube, estamos começando nosso primeiro vídeo do canal Big Ben Teoria do Nordeste. Eu sou Israel Shandel. Eu sou o Glaucio Trevor. E vamos falar de um dos faraós do Egito Antigo. Acredita-se que ele seria o décimo faraó. O 10º faraó, exato. E o reinado dele foi bem controverso, desde a infância até a parte que ele entrou como um sacerdote geral do Egito Antigo. Isso aí, o famoso faraó, rei do Egito, não é isso? Exato. O Akhenaton, né, também conhecido como Amenhotep III, o pai, e a mãe, conhecida como Ti, e o nosso protagonista da história, o Akhenaton Amenhotep IV. Exato, a galera não tem muita representação dele nessa dinastia porque ele era excluso da família por conta do seu problema não, né? Da sua estrutura física, que era bem, digamos, diferente para aquela época. Dizem histórias e pesquisas que a gente já estudou até o momento que ele tem um corpo meio afeminado e ao mesmo tempo Masculino, né? um corpo masculino. Bem diferente para aquela época, né? Exato. Hoje em dia seria mais fácil a galera aceitar, mas naquele tempo tinha aquele problema de autoridade. Autoritário seria. Autoritário. Mas a questão do que a gente vai falar é sobre a mudança que esse cara fez para a época dele. Há 3.000 anos atrás ele implantou o monoteísmo, a cultuação de um único Deus no Egito Antigo. Para aquela época, isso foi um grande impacto. Exato. Teve muitas controvérsias, a galera pegou aí aquela bagaceira toda, porque ele não aceitava, né, a situação para o momento lá, né? Como um estudo que a gente fez aí, seria um pessoal ainda naquele tempo ignorante para aceitar novas atitudes faraônicas. Exato. Eu não estava nem pensando nessa frase aí, mas foi legal. Lembrando, galera, que aqui esse canal da gente é tirado a pesquisa e depois nós criamos nossas teorias dentro dessa pesquisa que nós fizemos. Nunca, acho que o único canto mais próximo que eu passei, o Israel Shandel de uma faculdade é de frente. Ou de alguma apresentação que a gente fez. Não temos aquele estudo exuberante, não. É tudo conhecimento que a gente pesquisa e queremos compartilhar um pouco da nossa teoria com essa galera massa. Contamos junto com todos vocês. E não esqueça de deixar o like. Deixa o like, sempre compartilhando. Afinal, sem vocês, a gente não vai pra frente. Mas vamos lá falar do cara. De Akhenaton, né? Um dos significados do nome dele é aquele que é usado por Aton, né? Aton era o deus supremo de Akhenaton, né? Ou aquele que louva a Aton, exato. Tem vários significados, né? Mas um dos principais nós escolhemos esses dois. O Akhenaton, ele recebeu o trono, né? Eu ia dizer ganhou, mas recebeu o trono do seu pai, Amenhotep III, por questões, segundo pesquisas, questões que o pai não estava mais com condição de continuar o reinado. Não dizer reinado, mas o império, né? Antes do Akhenaton tinha o irmão de Akhenaton, mais velho, que supostamente morreu de uma forma meio inexplicável, exato. Até o momento não tem nenhuma afirmação de que ele morreu, se foi assassinado, se foi alguma doença e tal, mas não tem esse contexto. Quem reinou de qualquer forma foi o Akhenaton, que levou até o seu 5º ano de mandato, ainda conhecido como Amenhotep IV. Após seu 5º ano de mandato, ele teve a grande ideia de... teve uma grande epifania, né? O contato com Deus, que é onde ele recebeu digamos assim, a luminosidade não. Recebeu uma informação celestial. Para levar o povo
para o deserto e criar uma nova civilização, né? Então ele foi em direção ao Cairo e Na metade entre Cairo e Tebas. entre Cairo e Tebas. No meio ele fundou a cidade Aquitaton, né? Que hoje é conhecida como Amarna. Amarna, né? Amarna. É uns nomes meio complicados, mas vamos lá. Para pronunciar é meio complicado. Porque tem formas diferentes, né? Segundo a viagem dele, isso aí foi questão de pesquisas. Ele ia na caminhada, né, entre Cairo e Tebas, e lá no meio fica, não podemos dizer certamente qual a distância de uma para outra, mas não vai colocar umas imagens aí para vocês terem uma noção. Mas praticamente no meio dessas duas cidades ele construiu a amada, a terra amada dele, que é a conhecida Amarna, né? Amarna. Então, ele olhou lá, duas montanhas, o sol subindo, claro, e o deus que ele cultuou era justamente Atom, ou seja, o sol ou Disco dourado. disco dourado. Disco dourado, ser iluminado, tem diversas formas, né, de representações do deus Atom, né? Exato. Mas pode continuar com um pouco da sua teoria. Pronto, quando ele criou a cidade de Amarna. Uma doideira. Esqueci o nome da cidade, mas besteira. Amarna, ele começou a fundar o templo, que foi um dos templos mais rápidos a ser construído no Egito, né, e um dos maiores, para um único só Deus. E os outros, digamos assim, os sacerdotes, alguns até acharam estranho essa mudança repentina dele para um único Deus, praticamente um único Deus vivo. É aquele Deus que você poderia carregar em qualquer canto, para qualquer lugar. Né? Sempre na cabeça, você amanhecer, olhar, tá lá o Deus que você adora. Essa seria a ideia de Akhenaton. Exato. Que talvez seja até ruim, né? Porque o pessoal da época carregar uma estátua, digamos, de Osíris. Carregar ela, hoje vai ser Festival de Osíris. Junta uns 4 negão lá para carregar a estátua de mais ou menos umas 15 toneladas. Imagine só. Que... Não, tô dizendo assim, tá ligado? Naquele tempo eles... As estátuas, os monumentos que eles criavam eram gigantes. Ou seja, claro que não ia ser muito maneirinho estar carregando um monumento lá, mais ou menos de, vamos botar 12 metros de altura. Certo que eles também faziam umas pequenas representações pequenas. Sempre. Eles tinham umas representações pequenas, mas mesmo assim em pedra, mármore, a pedra calcário, e de diversas outras, né? Até pedras preciosas também. Só que imagine só, você carregar, que era um deus para cada coisa. Digamos, eu não sei exatamente quantos eram, não tenho o ponto certo, mas digamos que seja mais de 100. Dentro de uma carroça, dentro de uma bolsa, no camelo. Quem ia sofrer era o camelo, haja água, por isso que o deserto está seco, bicho. Então, acredito que a ideologia dele era tão boa porque não só pela questão de você carregar o Deus o Deus que você adora para onde você quiser ir, sem precisar de nenhum peso, nenhum adorno, nada. Tanto que ele nem usava tanto, né? Exato. Ele usava os parâmetros normais do faraó, que de uma certa forma era padrão, né? Teria que ter, mas ele não tinha essa pegação material. É tanto que nas representações de estátua dele, ele está uma pessoa normal. Me retrate como eu sou. Não quero botar que nem os faraó antecessores, que botavam aquelas estátuas exuberantes, tal, o corpo físico bem estruturado, aquela viagem toda. Não, ele botou, ó, eu sou assim, me desenha assim mesmo. Até hoje é conhecido como o cara que mais realista em si mesmo. Ele não quis se mostrar quem ele não era, ele se mostrou realmente quem ele era na situação. Ou seja, ele não dá muito valor a questão status físico, né? Status físico, exato.
ele demonstrava o que ele era. É tanto que os próprios seguidores dele, que não foi pouco, foi quase a metade do Egito, né, que seguiu em direção a Amarna para criar essa nova civilização. Acredita-se que chegou a população chegou a crescer até 10 mil pessoas lá. E cresceu de uma forma muito rápida também, por conta do fartura que tinha lá. Também a questão de harmonia. Exato. A questão de aceitar todo mundo do jeito que é, não ter aquela ideologia de preconceito, quem é melhor, quem é menor, não. Lá era tudo cultuado com harmonia, alegria, assim... Seria um hippie dos anos 70, sendo há 3 mil anos atrás. O cara, seria o cara, seria o cara. Seria mais ou menos isso. Segundo pesquisas, ele também era um cara que no início da caminhada dele, ele era muito criticado, tanto pelos sacerdotes como naqueles que não compartilhavam com a mesma ideia de adorar um Deus só. Até porque seria prejuízo financeiro para eles. Porque naquela época o melhor mercado era a religião. O melhor mercado, não era nem de grãos, de ornamento de ouro, essas outras coisas, era a religião, porque da onde tirava tudo. Aí o cara tem, eu tenho 2 pedrinhas de ouro ali, tem que deixar uma para o Deus Beltrano, o Deus Cicrano, e deixar um pouquinho ali para o sacerdote que toma conta de tudo, senão a galera leva. Até porque seria mais fácil você adorar um Deus só, fazer uma única oferenda. Uma representação. Eu vou dizer oferenda, porque eu não sei se era um... Que nem atualmente é o dízimo, né? Exato. Mas é oferenda que fica mais simples. Até porque seria muito mais viável para toda a comunidade de lá. Por quê? Tanto a alta como a baixa classe da época. Se você fosse do polieteísmo, você teria que ter um exemplo. Se você tivesse 10 moedas de ouro, você teria que dividir as 10 moedas de ouro para cada um dos deuses. Não sei quantos são, mas vamos estudar sobre isso. Teria que dividir as 10 moedas. Aí a questão: acontece isso hoje, você paga mais imposto do que o que tem. Exato. Exatamente. Ao decorrer do tempo, quando a Amarna estava crescendo, algumas civilizações ao redor de Amarna, além do Cairo e de Tebas, começaram a criticar o crescimento da cidade, de uma certa forma, aonde começou a dar estilo um golpe de Estado naquela época. Como se fosse um golpe de Estado para aquela época. Que é onde começaram a atacar Amarna e onde posteriormente Akhenaton veio a perder o trono, né? E ele também vai chegar aproximadamente a sua morte, né? Exatamente. Não só as 2 capitais, até porque ele saiu da capital, que seria Cairo, ele saiu da capital e criou a nova capital, que seria a nova religião dele, ou nova comunidade, que Amarna, a nova capital, a primeira capital a usar várias câmeras para você chegar no local de adoração ao Deus Aton, né? Que era o templo, né? E até um templo que é representado, digamos assim, mais atual, depois de 1000 anos, mais ou menos isso, é o templo de Salomão, que é bem semelhante, tem passado várias câmaras para chegar no panteão, né? Que é o principal, né? Exato. Mais ou menos tentaram copiar algumas coisas, claro que não pode fazer igual, senão ia ficar contraditório, mas foi uma civilização do tempo. Acredito que é a melhor. Foi o reinado de Akhenaton. Tanto pela questão de comunicação com o pessoal, até porque a comunicação de lá era bem interessante, né? Hoje você usa o WhatsApp.
Naquele tempo era... Tinha os tablets, era os tablets de pedra, talhado à mão. O cara disse, vai, diga a fulano que vem, o problema era a resposta, né? Mas era um povo harmonioso, acredito que seria um povo bem chegado um ao outro. Aquela mesma história, amai-vos uns aos outros. Seria mais ou menos daí que surgiu muitas coisas do Velho Testamento, mas já vem para outro contexto, para um novo vídeo. Se quiser deixar aí no comentário se a gente continua com essa ideia ou vocês dão umas dicas aí, nós vai pesquisar em cima dela. Exatamente, a gente vai dar preferência a vocês. Vocês comenta se deu gostou, se tem alguma coisa que vocês querem que a gente continue conversando sobre elas, a gente vai estar aqui, vai estar aberto a vocês. Afinal, esse canal não é nosso, é de vocês. Exato, e lembrando que a gente faz a teoria baseada no que a gente pesquisa, só que da forma da gente. Por isso que se chama Big Bang Teoria do Nordeste. Aí teve a grande parte, que aí vai ser outra história, para ser contado futuramente, quando o seu próprio filho, Tutankhamon, saiu de Amarna e voltou para o Cairo, Egito, e retomou as religiões antigas, que é o politeísmo. Exato, a cultuação de todos os deuses, né, que já tinham lá. Porque acredita-se que tinha... a gente não pode explicar se foi conselho, políticos, sacerdotismo, ou alguma ideia dele mesmo, do filho, não ter concordado com as ideologias do pai. Infelizmente a gente não pode explicar essa parte. Mas em teoria eu acho assim, que como ele dava adornos para todos os cidadãos de Amarna, nas partes de cultuação, festivais, tal, que eles apareciam na janela das aparições e oferecia ouro, colares, braceletes, tudo isso de ouro e pedras preciosas, né? Aí eu acho que o filho dele pensou, o cara tá jogando dinheiro fora aí, tá errado. Isso é uma guerra que já vem de muitos e muitos anos. Aproximadamente 3.000 anos, né? Questão financeira, tu sobe, tu desce, tu fica aí no meio, e assim vai. Então acredito eu que a ideia tenha sido essa mesmo, a questão, tô gastando muito ali. Até porque na ideologia de Akhenaton era todo mundo ter condição de adorar Aton e ter o que ofertar a Aton. Exato, e viver livre, né? Por isso que ele fazia essas paradas aí de jogar os adornos, né? Adornos que já vai tudo. Já diz tudo, né? E era um ser, pra época dele, era um cara iluminado, ao contrário. Pelo menos pelas pesquisas, a galera acredita, quem era do tempo, via ele como ser iluminado, né? Ser iluminado, né? Tanto porque ele ser diferente fisicamente, como a inteligência dele, que era bem avançada para aquela época, né? Porque os convites enviados para algumas civilizações próximas eram feitas em pequenas rochas lá, que eu esqueci o nome da rocha agora. Escreve lá, fulano de tal lhe chama para vir adorar fulano. Aí enviava. Era um WhatsApp meio doideira da época. O tablet. Só que era em pequenas esculturas. Exato, esculturas circulares, e aí vai. Então a ideologia era muito boa. Se realmente naquele tempo acredito que se como é que eu posso dizer, a civilização de lá daquele tempo tivesse continuado com essa história, se tivesse seguido os mesmos passos de Akhenaton até o tempo de hoje, acredito que não tivesse tido tanta morte, tanta guerra. Eu acho que não ia ter tanta guerra, digamos assim, cristã, né? Uma guerra entre eles mesmo, até porque essa... A guerra lá, depois disso aí, até hoje está em guerras, né? Porque uns não aceitam as
as profecias de Moisés e o outro não aceita as profecias do outro lá que eu esqueci o nome agora, que é o povo de Israel contra o povo. Mas isso já é contexto para outro vídeo. Deixa isso para lá, para não, vai ter que estudar para não complicar muito aqui essa parte. E também a gente, lembrando, galera, a gente não toma para dizer a vocês que A ou B é certo e o outro é errado, não. A gente tá falando só nossas teorias, só uma teoria, um momento de um pequeno, como o Israel falou, que o Akhenaten teve uma epifania. É só uma pequena epifania que vem, a gente recebe aqui nas ideinhas da gente e quer passar para vocês. Exato. Então, galera, só avisando a vocês, vão se inscrever aí, se gostou, se inscreve, dá um like, compartilha, ativa os sinos. Olha, isso é tô já mudando o sinal. E manda aí pros amigos, deixa aí nos comentários se quer ver outro contexto histórico pra gente fazer aqui nossa pesquisa. E é isso aí, vamos compartilhando. Vamos compartilhando, galera. Afinal, esse canal não é nosso, é de vocês. Big Bang, Teoria do Nordeste. Valeu!